Olá a todos que nos acompanham agora na Vozão TV. Estamos dando início à coletiva de pré-jogo do Clássico Rei que acontece logo mais aqui no Ginásio Vozão, aqui conosco, o Clássico Rei do Futsal. Acontece logo mais aqui conosco, professor Paulo César Cardoso. Bom dia, professor. Tudo Bom bem? dia, bom dia. A gente tem aqui algumas perguntas, professor, em relação ao jogo, tá? Eu queria saber do senhor o seguinte. A gente vai ter um clássico agora com diferença de menos de uma semana, né? O Clássico Rei aconteceu na semana passada, na última quinta-feira, e com um pouco mais de uma semana a gente enfrenta o nosso rival mais uma vez. O que é que muda em relação de um jogo para o outro, sabendo que o primeiro jogo foi num ginásio de uma dimensão maior e também de um tipo de quadro diferente, né? O que é que muda em relação ao jogo da semana passada para esse de hoje? O que você espera de mudança em relação a esse ambiente todo? Mas assim, em relação à quadra, eu não acredito que tenha muita mudança não. Apesar do piso ser diferente, mas acredito que as dimensões são 40 por 20. Nós aqui no ginásio a gente não deixa nada a desejar, lá o CFO. Mas a questão de um jogo para o outro muda sempre, né? Principalmente quando você parte de um clássico. Acredito que eles devam ter pensado de uma forma totalmente equivocada em relação à nossa equipe. Por nós estarmos hoje bem limitado na questão de quantitativo, né? Mas a, a questão da mudança dentro do plantel, com os atletas que tem hoje, né? Se a gente fizesse numericamente de 0 a 10, ela está 10. É o ânimo, os treinamentos, né? A forma que a gente vê hoje, como nós temos que caminhar durante essa classificação. E em relação ao clássico, ele não muda nunca. Nunca você pode dizer que num clássico quem vai ser o favorito. Não existe isso. É hoje e sempre. Né? Acredito que um clássico ele é jogado. Nós temos que deixar essa coisa de ter e de pensar que o clássico ele tem que ser uma guerra. Esse é o meu ponto de vista. Eu já passei isso para os atletas, eles têm que se preocupar em jogar bola, né? Jogar um futsal, procurar dentro desse jogo, já que a importância é grande por se tornar o clássico, a gente tem uma autoestima e todo dia a gente trabalha isso para que o rendimento individual ele apareça e dentro desse individual, o coletivo ele tem que prevalecer sempre. Então, eu acredito que a mudança ela é completa em tudo, né? Principalmente onde parte da nossa equipe. Por quê? Porque a gente está numa crescente muito grande. Cada dia que passa, a gente cresce em todos os aspectos. Então, o que me interessa e o ponto de partida é exatamente esse: o crescimento dia a dia. Professor, falando agora especificamente da partida, do enfrentamento das duas equipes, quais os principais aprendizados que você traz do primeiro clássico, do primeiro confronto, de como a partida caminhou e como pretende implementar isso, empregar isso no jogo de logo mais? A questão do jogo, eu acredito que e todos que assistiram viram uma equipe muito bem disciplinada taticamente. Mentalmente, a gente teve uma evolução muito grande. Não é todo mundo que consegue levar 2 gols do Fortaleza, né, e conseguir empatar, depois abrirem 3-2, a gente conseguir empatar. E um gol, né, que a gente não pode dizer que foi gol, uma fatalidade, já no finalzinho. E a gente teve um erro individual, né? E tomamos o quarto gol. Mas o jogo em si ele foi muito bom. A gente teve crescentes em todos os aspectos. O aspecto físico, por eu ter que ter e saber que a gente trabalhando com todos os atletas ameniza o gasto individual físico dentro do jogo, né? Um jogo onde mentalmente, por ser o clássico, ele se torna muito mais pesado, né? Porque a parte física, se você chega no momento que você não consegue mais fisicamente, mas o mental ele está em dia, né? A gente consegue compensar em algum momento. E com essas trocas que eu faço sempre, acredito nelas, a partir do momento que os atletas estão aptos e me mostram dentro do treinamento que essas trocas elas podem ser bem-vindas, isso aí é exatamente o que a gente acredita e confia. Então, eu acho que o jogo em si, principalmente hoje, se a gente tirar um aprendizado do jogo passado, é em cima do mental. Professor, existia um acordo antes dos clássicos que
e cada jogo teria a torcida do mandante, né? No jogo passado foi a torcida do nosso rival e hoje a torcida será toda nossa. O que é que o senhor espera de ter a torcida ao seu lado e o que é que isso muda no ambiente da partida, no ânimo dos atletas? O que é que muda em relação a ter torcedor do seu lado? Eu vejo 2 pontos, né? A torcida, ela é indispensável. Ela é indispensável, principalmente a torcida do Vozão. Por que eu estou dizendo isso? A gente foi para um clássico onde não tivemos a nossa torcida. E eu olhando e fiz alguns comentários, eu disse, cara, se isso fosse o contrário, isso aqui estava lotado da torcida do Ceará. Mas era muito, em termos de tudo. Não tem comparação. Não pode comparar a torcida do Ceará com a do Fortaleza. A torcida do Ceará ela é apaixonada. Tanto é que a gente está numa divisão onde nós não merecemos, esse é o meu ponto de vista, e a torcida está lá. Ela não deixa. E para a gente hoje ela vai ser de fundamental importância. Esse é o ponto. Segundo ponto, ela tem que ir para torcer. Ela tem que ir para colocar a nossa equipe sempre pensando positivamente. A gente não sabe o que vai acontecer. Tem 3 resultados: vitória, empate e derrota. Mas se nós tivermos a torcida sabendo a importância dela, que eu sei que ela sabe, e em alguns momentos tirar um pouco da emoção e ir pela razão da coisa, essa crescente, essa união do torcida com a nossa equipe, que hoje é uma equipe modesta, mas é uma equipe que vai honrar esse escudo, não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Podem ter certeza que essa junção, hoje ela é mais um ingrediente para que a nossa equipe ela tenha uma evolução muito maior do que o primeiro jogo. Pessoal, nos últimos dias, na última semana foram 4 jogos. E aí é óbvio que a preparação física acaba sendo mais exigida, perdão. Fala um pouquinho sobre como está o grupo em relação à parte física. O grupo está inteiro, está todo mundo bem, se preparou mental e fisicamente também para o clássico, eu tenho certeza disso. Mas faz um comentário bem breve sobre como está a preparação física da equipe. Quando nós chegamos aqui, a gente fez a gente procurou ver quais eram aqueles atletas e as pessoas da comissão que realmente acreditavam naquilo que eu ia propor. Dentro disso, a gente tirou muita gente de comissão e dos próprios atletas e começamos a dar oportunizar aqueles que realmente queriam. Hoje a parte física fica com o Azevedo, é um preparador físico novo, é um garoto que está querendo ingressar dentro dessa atividade. Hoje ele nos ajuda muito, porque não tem nada de desmérito você imitar o que é bom e procurar conhecimento. Isso ele faz com muita maestria. Estou muito contente. Infelizmente, nós somos muito prejudicados pelo calendário. O calendário prejudicou muito. Quando você tem um plantel muito grande, você tem como amenizar isso com muitas mudanças. A gente não tem. O calendário é muito ruim. Dentro daquilo que hoje a gente tem dentro da equipe do Ceará de futsal, mas a gente tenta contornar. Cada jogo que a gente vem, o dia anterior, a gente faz apenas uma manutenção, procura não dar carga nenhuma, para que depois do dia seguinte a gente procura vir fazer um trabalho encaixado naquilo que a gente tem. E principalmente individualizar o trabalho. Eu acho que essa individualização do trabalho, a gente tem um Domar que já tem uma idade chegando aí aos 40 anos, mas a gente tem atleta de 21 anos. Então a gente não pode trabalhar esses 2 atletas iguais. Então isso o Azevedo está fazendo muito bem, junto com a comissão, o Cícero, que também entende disso, o próprio Bruno, eu também, que apesar de ser o técnico, mas também sou formado em educação física. Então nós tentamos da melhor forma possível, dentro de um diálogo, chegar a um denominador comum para que a gente, dentro do trabalho individualizado para cada atleta, a gente consiga não dar uma carga desnecessária e procurar fazer com que o atleta ele tenha o descanso correto e, ao mesmo tempo, o trabalho seja idealizado para cada um. Professor, seu grupo vem de 2 vitórias seguidas, dentro do campeonato,
e todo mundo sabe que vencer é perfeito, porque melhora o ambiente, enfim, traz um ânimo para a equipe. Projetando a sequência do campeonato, como é que está o ânimo da equipe em relação a isso, né, em relação a essas 2 vitórias, e o quanto pode ser ainda mais importante para o ânimo da equipe, da comissão como um todo, vencer o clássico? Rapaz, vencer um clássico sempre é muito bom, né? Então, o objetivo hoje é esse. Mas como eu lhe falei, frisei aqui em outra frase, em outra palavra, a gente tem 3 resultados, o adversário também quer. Mas a gente tem que ser inteligente de como a gente vai fazer com que essa vitória ela venha. A gente não pode fazer de qualquer jeito. Primeiro que essas 2 camisas, elas se enfrentam, e quando elas se enfrentam, muita gente vê esse confronto como uma guerra particular. Isso não pode ser guerra particular. São 2 equipes grandes, são 2 equipes que fazem com que o estado ele seja dividido. Não sei se essa divisão ela é igual, mas que ela seja dividida, e que o clássico ele toda vida tem que ser jogado, né? Eu vejo dessa forma. O que nós fizemos no primeiro jogo contra o Fortaleza foi mostrar ao Fortaleza que a gente não precisa de atletas onde o nome ele fica acima daquilo que ele tem que exercer e produzir dentro de quadra. Então, a autoestima hoje da nossa equipe ela é totalmente diferente, porque tem muitos atletas hoje que, no meu modo de ver, eles são úteis, mas eles não tiveram oportunidade em outros momentos. E hoje ele se sente importante. O ser humano ele tem que ser importante e se sentir importante em qualquer que seja o segmento da vida. A partir do momento que ele é importante, ele sabe que ele é capaz, e o técnico passa isso para ele, e os colegas veem ele de uma forma diferente, eu acho que isso aí a gente só tem a evoluir. Como atleta e como um cidadão, e principalmente sabendo que uma equipe ela se faz quando ela parte em um esporte coletivo dentro de um grupo, e um grupo que caminha atrás de ser um grupo vencedor. E esse vai ser. Obrigado, professor, e muito boa sorte logo mais. Muito obrigado.